Vocês estão bem? Tranquilos? Felicidade de ter aqui vocês comigo, galera. Vocês são demais. Muito boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o Semente. Cheguei, papai. É isso. É isso. Então, muito boa noite para todo mundo. Vou dar aqueles recadinhos rápidos que eu sempre dou. Se inscreva no canal, toca no sininho para receber as notificações. Tem o nosso grupo do Zap, beleza? Link aqui na descrição. Grupo aberto, grupo da hora, beleza? É só chegar, ok? Tem o nosso grupo de membros também, que o link tá na descrição. Tem lives de membros que são lives bem legais, bem bacana. Então é o seguinte, tá cheio de coisa da hora. Não tem desculpa, beleza? Deixa eu ver mais um. Dar mais um recadinho aqui, ó. O e-book do Cafofo do Black tá aqui na descrição, que são dicas de espiritualidades das conversas que eu tirei aqui dos convidados. São, acho que umas 47 páginas ilustrativas, texto muito fácil de ler, tá tranquilo. Link na descrição. Por enquanto está de grátis, mas depois vai, quem quiser, acho que até essa semana vai gratuito, depois vai ficar por R$ 20, beleza? Pra ajudar o canal, né, galera? Ajudar o canal a conduzir aqui, certo? As melhorias do canal, que é super importante. Que, ó, ontem eu tive uma boa conversa assim, com meus grandes moderadores, com o grande professor Luiz. Então, aos poucos, a gente vai fazer mudanças no canal para melhoria, né? Para trazer mais gente aí. Vamos dar uma boa noite. A Karim já tá na área aí. O homem mais caliente do Cafu do Black, grande Ronaldo, grande Rosita, tá aí, Ed, quem mais? Quem tá na área mais aí? Deixa eu ver. Claudinha, beleza. A grande Kelly. Pô, Kelly, faz tempo que eu não vejo a sua pessoa aqui, hein, meu? A Miriam tá na área, a Miriam tá na área sempre. Marivalda. Tava sentindo falta de vocês, hein, galera, ontem, hein? Beleza. Então é o seguinte, a minha grande convidada de hoje, doutora Dagmar. Vamos falar do caos da desinformação, mas outras coisas mais de conspiração, tudo que vocês quiserem, tudo assuntos que vocês gostam, certo? O lance, perguntinhas, escreva a pergunta na frente, beleza? E faça sua pergunta, que aí eu vou saber que é uma pergunta, ok? Vou chamar a doutora Dagmar aqui para a gente bater aquele papo, aquela resenha da hora, beleza? E é isso. Rosita e Claudinha, hoje vocês não podem falar que eu tô desanimado, hein? Hoje eu quero o feedback de vocês, hein? É nóis. Vamos lá. Grande doutora Dagmar, dona Dagmar, muito boa noite de novo e prazer de tê-la aqui no nosso Cafofo do Black. Boa noite a todos vocês, boa noite, obrigado por estar me acolhendo nesse seu canal, no seu Cafofo, que é muito importante, né? Isso, Estamos aí, vamos ver se a gente conversa um pouquinho. maravilha, obrigado mesmo pela presença. A senhora está onde? Eu, Qual lugar? eu estou em São Paulo, em Bugaçu, no meio da Mata Atlântica, num lugar chamado Cipó, por isso que a nossa Cipó, internet não está tão boa. entendi. Tá frio aí? Está friozinho, viu? Não está muito frio, mas está frio. É, aqui tá meio frio. Eu tô na Moca, hein? Tá É, frio na aqui, hein? Moca, né? É, aqui é um pouco mais frio que aí, né? A Moca costuma ser um pouquinho mais quentinha. É, Mas para mim, que sou lá do sul, tá tudo bem, tá até tranquilo. Lá no sul que tá muito frio, né? boa, boa. Não, o sul é sempre frio, né? Não tem jeito. Sempre frio lá. Mas é isso, obrigado pela presença, senhora, pra gente trocar um papo aqui bacana. Vamos falar de várias coisas legais. Já é conhecida lá no Flávio Vale. É, a gente faz algumas lives lá, já fiz É, algumas lives, né? já sei, eu conheci o, a senhora lá, eu vi lá um episódio da hora. Então.
É, bem bacana. Mas pra gente começar o nosso papo, vou fazer uma pergunta que eu sempre faço pra galera, quando vem a primeira vez, que é como foi esse seu despertar, né, para as coisas da espiritualidade, como foi esse, o lance da espiritualidade, essa consciência, né, que para sair da Matrix, como começou tudo isso? Foi mais nova, mais velha? É. Como foi isso aí? Então, eu acho que mais ou menos eu já nasci um pouco diferente, tá? Eu achava eu achava algumas coisas estranhas, assim, as pessoas normais falavam em certas coisas, eu achava estranha já quando eu tinha 4 ou 5 anos de idade, essa história de brincar de boneca, essas coisas não me fazia muito sentido, né? Eu sempre tive, assim, um pouquinho de outra visão. E quando eu tinha por volta de 9 anos, eu morava lá no Rio Grande do Sul, no interior, e aí eu tive contato com um ser, né, que lá a gente chamava de assombração. Certo. Então, nessas Assombrações. assombrações, né? Então, era um ser não material e que a gente teve um relacionamento. Depois, mais adiante, eu fui saber, ele foi se identificar como se ele fosse um comandante Olhos de Jaguar, que seria um extraterrestre, mas também poderia ser, depois, mais adiante ainda, ele se identificou que, na verdade, extraterrestre não era bem isso, que ele era um wigmaker. Wigmaker é assim, eu lá no futuro, né? E então, só que Interessante assim, né? isso, É interessante, né? interessante isso. Então era você, só que no futuro. Isso, ele disse que mais ou menos 750 anos na frente. Digo, bom, então, né? Então eu fico tranquila, porque cheguei lá, né? Boa, boa, boa. Mas E de... quando você viu, esse ser foi fisicamente ou foi num plano astral? Então, a gente teve algumas o contato aconteceu assim, era um mês de junho, julho, inverno frio, 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 e nós morávamos no sítio, né? E o banheiro, a casinha era lá fora. E uma noite eu tive vontade de ir no banheiro. Eu disse, bom, vou ter que ir. E fui. Quando eu saí na porta, eu vi esse ser próximo ao poço da água, né? Um ser, uma pessoa alta, loura, iluminada, assim. Eu disse, opa, essa é uma assombração. E lá a gente diz assim, quando você tem um contato com uma assombração, é muito legal porque ele vai acabar levando você onde tem uma fortuna enterrada. Lá no sul tem muito isso, Tem né? muito isso. Digo, opa, então estamos bem. Mas aí eu corri para o banheiro, fui lá fazer, digo, bom, eu vou ter que voltar, né? Vou ter que voltar. Aí voltei, dei uma corrida de volta, espiei pela fresta do banheiro, assim, ele estava lá, digo, bom, vou ter que voltar, estava frio demais, corri para a cama, fiquei para lá. Mas não tive paciência de esperar, fui lá e abri a janela, ele estava lá de novo. E eu fechei a janela, e aí ficamos alguns dias nessa situação. Eu disse, bom, agora, na outra noite, né, digo, ele não vai me pregar desprevenido, eu levei um pinico. Digo, hoje eu não vou precisar ir para o banheiro, lá fora, né? Mas não tive Boa. jeito, não tive paciência, eu fui espiar e ele estava lá. E até que chegou, acho que passou uns 4, 5 dias, 4, 5 noites. Aí um dia eu fui espiar, ele estava lá, eu fechei a janela e deitei. Quando eu deitei, a parede assim desapareceu. E eu enxerguei ele através da parede de madeira, né? E aí ele fez para mim, quer vir aqui, né? Mas não falou, só disse, vem aqui, e eu levantei. Quando eu levantei, eu fui até lá, eu olhei assim para trás e o meu corpo estava dormindo, eu estava dormindo. Ah, tá, então você já foi em projeção, Eu fiz um desdobramento. Daí eu desdobramento. cheguei perto dele, ele disse, quer dar uma volta por aí? Eu disse, sim, mas não era fala, né? Aí Tá. fomos até o final, começou a me levar para alguns lugares, e aí todas as noites acontecia a mesma coisa. Eu deitava e eu dizia assim, e eu estava andando perto da porteira.
e aí encontrava ele. Então, sempre saía assim, eu estava andando. Eu me visualizava andando, e aí tinha várias experiências. E aí ele me contou muitas coisas, que para uma criança de 9 anos não tem muito sentido, só fui entender muitos anos depois. Aí esse período passou, eu cresci, né? E algumas coisas aconteceram, e depois ele voltou a se comunicar em outros momentos e se comunicava telepaticamente. E eu sempre gostei muito de ler, sempre fui atrás dessas coisas todas. Mudamos da cidade, né? Eu fui para Porto Alegre, primeiro para Caxias do Sul, depois para Porto Alegre, fui fazer certo. minhas andanças. E em Porto Alegre fui fazer, mas eu tinha um problema muito sério. Eu sempre fui muito curiosa, para mim as coisas sempre foram um pouco diferentes, e eu tinha uma dúvida, quando eu tinha as calculadoras, as primeiras calculadoras eletrônicas, né? Hum, Você colocava lá 2 mais 2 igual a 4. Tá bom, 2 mais 2 igual a 4, mas eu queria saber onde é que acontecia essa operação. tá. Como é que a calculadora sabia que 2 mais 2 era 4? O que é que tinha, onde é que acontecia essa situação? E por querer saber disso, eu fui fazer informática, porque digo assim, bom, essa aí é uma invenção humana que é um cérebro eletrônico, a gente Sim. calcula com o cérebro, então isso aí é um cérebro fabricado. E aí vamos tentar ver o que acontece. Eu fui fazer informática para tentar saber onde é que acontecia os cálculos das coisas, né? E eu fiz processamento de dados, trabalhei na IBM e tudo isso, e aí começaram a aparecer os primeiros conceitos de virtual, né? Sistema virtual, o processador, o computador era enorme, né? Sim. E outras linguagens, aprendi a programar em linguagem de máquina, aprendi algoritmos e lógica, essas coisas todas. E digo, bom, mas assim, então tinha uma coisa: se o homem foi criado por Deus e o cérebro foi criado, então, por esse Criador. E esse Criador, a sua imagem e semelhança, nessa altura eu já sabia disso, né? Foi Certo. criado a sua imagem e semelhança. Então, o cérebro eletrônico foi criado pelo homem à sua imagem e semelhança. E essa linha filosófica foi a que eu sempre segui. Digo, bom, agora como eu já sei como é que funciona essa situação, mais ou menos como é que funciona, que a gente não sabe nem até hoje, né, dessas inteligências artificiais, digo, mas o meu objetivo é outro, eu quero saber como é que funciona isso aqui. Aí eu fui Certo. fazer medicina. Fui fazer Hum, medicina para fazer isso. Vim aqui para São Paulo, estava trabalhando na época, voltei para lá, para o Rio Grande do Sul, para fazer medicina, fiz medicina e voltei para ir para o Instituto do Cérebro em Campinas, para então entender como é que funcionava essa história toda. E foi indo, a espiritualidade aconteceram algumas coisas do lado de cá que a gente poderia determinar como espiritualidade. Até então, a espiritualidade para mim era uma coisa mais ou menos religiosa. certo. Aí eu conheci a Universidade da Paz, né, a Unipaz de Brasília, o Pierre Weil, a psicologia transpessoal, fui fazer terapia de regressão de memória, fiz florais, medicina tradicional chinesa, homeopatia, eu sempre fui muito inquieta. E aproveitei a fazer tudo o que eu podia fazer, e a coisa foi se desenvolvendo mais ou menos paralela. Deixei, depois de um tempo, a parte religiosa, passei a tratar a espiritualidade como tecnologia quântica, e a coisa começou a funcionar de uma outra forma, os estudos foram andando e até que nós chegamos por aqui. E aí nós estamos Boa, aí. boa, boa, uma bela história. Então, para tirar a dúvida da galera, o queria saber, eh, entre a espiritualidade quântica com a religiosa, qual que é a diferença entre as 2? Então, as energias que as pessoas, da oração, por exemplo, né? Hum, A oração dentro de uma religião, ela você ora para alguém
para que ele te atenda em alguma coisa, né? Então, isso chama-se oração, isso chama religião, você venera um Deus, um santo, enfim, né? Uma entidade que vai que é o fruto da sua adoração, do seu louvor. E isso, toda essa impostação de mãos, essas bênçãos, o abençoar, isso tudo eu considero, e elas são já comprovadamente, tecnologias quânticas, que é assim, a capacidade de você atuar de uma forma para transformar uma realidade com o seu poder de manifestação e manipulação da energia, que é o que as religiões fazem e chamam isso de religião. Então, a impostação de mãos tem toda uma tecnologia, né? A homeopatia funciona de uma forma quântica, porque você incorpora a energia do medicamento na água por uma técnica, uma farmacotécnica, e essa água que foi transformada e incorporada, essa energia funciona para o tratamento físico. Então, o nome das coisas para mim são diferentes, né? Assim, mesma coisa, a medicina tradicional chinesa, a acupuntura, o reiki, o passe, a magia, todas essas que estão dentro dessa religiosidade, na verdade, são novas tecnologias. E quando a gente usa essa nomenclatura, quando a gente entende que isso é só um nome, né, que a gente ainda, coisas que a gente ainda não domina, não dominava anteriormente, porque a informação não estava chegando adequadamente, e agora, então, a gente tem essas novas informações, né, que atuam fora, digamos, da matéria, mas e aí dentro de uma visão de holograma, holográfica e de simulação, isso se torna mais fácil de compreender. A gente pode dizer, então, que o lance da lei da atração é totalmente algo quântico. Pois é, é isso mesmo. Não né? é? É quântico mesmo. O que é quântico? Né? Que atua em dimensões que não são materiais exatamente. Né? Por exemplo, o pensamento atua numa área quântica, porque ele não tem uma operação. Ele não é tântrico que fala, né? Não é palpável. Aqui Físico, dentro né? Físico. aqui dentro dessa simulação. Sim, Ele claro. com certeza tem uma materialidade diferente, né? Em outras realidades que nós Eu falei errado. Desculpa. atualmente a gente tem esse conceito de outras realidades, né? Eu falei errado, eu falei tântrico, não era tântrico que eu ia falar, é tangível, né? Isso, tangível. Tangível. O Tantra é uma tecnologia quântica também, Quântica. né? Que utiliza a energia taquiônica, a energia do universo, e a circulação dessa energia através da respiração e da meditação, né? Da intencionalidade, que realmente atua para fazer transformações físicas e não físicas. Então, o Tantra é uma tecnologia Sim, quântica. quântica. Mas tem um lance, dona Dagmar, que assim, como a gente estava conversando, tem muitos canais hoje, né, que fala de espiritualidade, e terapeuta, e física quântica, e assim, aquele lance que a gente falou, né? Muita informação, a galera fica meio confusa, não sabe mais o que acreditar. Todo mundo jogando a informação, e às vezes só jogando a informação, não explicando de uma forma é, Lógico. consciente e lógica para a galera, porque é só falar, a galera fica perdida, né? E aí Aliás, pode esse é falar, o pode falar. tema da nossa live hoje, né? Isso, que é O caos a da desinformação. desinformação. E aí, o que que acontece? Eu vejo muita gente falar,
no lance de energia, faça isso, faça aquilo, blá blá blá, blá blá blá. E aí eu vejo que a galera fica bem atrapalhada, fala: "Meu, tô fazendo o que o tal fulano tá falando, mas não tá acontecendo nada". Muita gente já veio comentar comigo. Será que eu tô fazendo errado? Será que a pessoa tá dando a informação correta? Então a galera tá meio, e eu vejo que a galera tá ficando desacreditada, com Cansada. cansada. Mas isso é uma metodologia muito antiga, né? De confundir e desinformar e fazer com que as pessoas se confundam. Esse é o objetivo da matriz de controle. E a desinformação está aí, né? Toda ela, um diz uma coisa, outro diz outra, outro diz outra. Isso já aconteceu em outras épocas, né? Nós temos a história da Torre de Babel, que a Torre de Babel foi para confundir as linguagens, né? Para confundir os seres, para que eles não entendessem mais a si mesmos e não entendessem mais a realidade, né? E, então, toda essa confusão advinda da metodologia da Torre de Babel, hoje nós conhecemos como fake news. É, a fake news, ixi, A metodologia é a é mesma, isso mesmo. funcionou no passado e sempre funcionou, e está continuando a funcionar. Por quê? Porque a informação vem mesclada de verdades e não verdades, Hum, de coisas factíveis e não factíveis. E isso. porque daí elas aparece uma versão boa, né? Parece que são coisas boas. Mas essas informações que chegam dessas outras realidades, desses outros seres, que informam exatamente com a intenção de distorcer o conhecimento, de fazer com que as pessoas se confundam e cansem. E por isso que a gente tem tido assim a diminuição das pessoas interessadas nesses assuntos, porque diz, puxa vida, isso não funciona. Essa é a intenção. Essa é a intenção do caos da desinformação. A gente tem tanta coisa. Veja só as notícias que acontecem, né? Vai lá, extraterrestre, intraterreno, foi aqui, dali, energia quântica, não quântica, oração, não oração, Deus, né, Deus, anjo, demônio, não sei. Então, todas essas palavras, todas essas tecnologias, todas essas coisas, né? E aí você vê o CERN, aí você vê a NASA, aí você vê o James Meu, Webb, e aí você. é isso. Quem que consegue sobreviver a isso? Não, Vai, me diz. a galera nem sabe pra onde vai mais, se vai pro céu, se vai pro inferno, se vai pra Marte. A galera tá toda maluca. A Terra é plana, a Terra é É, quadrada, a Terra é ela é redonda, oca, pô. é oca, não é oca, Mano, tem eu gelo, nem não sei se eu tem moro mais gelo. na Terra, se isso aqui é terra, velho. A gente não sabe mais se isso aqui é holograma, não é holograma, é simulação, não é simulação. Então é É isso mesmo, o uma. negócio tá muito Isso, louco. isso se chama Torre de Babel. Isso se chama tecnologia de desinformar, informando. Ela desinforma informando. E aí Então, a gente não sabe, vida antes da morte, vida depois da morte, vida eterna, não eterna, sobrevive, não sobrevive, estamos aqui, não estamos aqui. Aí você vê lá, livro de Urântia, livro de não sei do que, somos todos um, Nibiru. e por aí vai, né? Ixi, aí vai. Se a gente ficar aqui, nós fica até amanhã, só falando. Então, De tanta então desinformação. é uma loucura muito louca essa. Então, o que a gente pode fazer? O que a gente está fazendo? Parece, não se tem nenhuma certeza absoluta que a consciência sobrevive à experiência biológica. Parece. Ah, é? Porque senão, da onde estaria vindo todas essas informações? Mas por acreditar, e é uma crença, parece que a ciência mais ou menos já tem essa ideia que a consciência sobrevive à morte, tem algumas coisas científicas, né, nos falando isso, que a gente faz desenvolvendo. Eu estudo há muitos anos, né, há mais de 30 anos, a história, o livro tibetano dos mortos, né? Que como é que é a tecnologia do morrer
e do pós-mortem. E dentro do livro tibetano dos mortos, também a visão gnóstica, né, dos gnósticos cristãos, da visão hiperbórea, e aliada a isso, para ajudar isso, né, eu tive uma EQM. Olha aí, ó, isso eu gosto desse assunto, hein? Gosta, né? Esse eu gosto. Eu gosto de um relato de EQM, hein? Que é mais uma loucura, né? É. Então, posso contar? Está liberadíssima. Que isso? Então, na crise sanitária que nós tivemos aí 21, né, 2021, eu peguei aquela coisa, né? Estava trabalhando no pronto-socorro e fui entubar um paciente e acabamos que nos contaminamos com uma versão bem complicada assim da coisa daquela crise. E eu estava lá no hospital, 75%, 80% do pulmão comprometido, me preparando para desencarnar. Digo, bom, agora eu vou, né? Aí diz o médico, meu amigo que estava me acompanhando, diz, vamos precisar, é melhor para o seu conforto que a gente vai entubar você. Eu disse, nem pensar. Digo, eu me preparei, há 30 anos que eu estou me preparando para morrer, né? Estudando a morte, o morrer e o processo de morrer, e a consciência, sobrevivência de consciência, transferência de consciência. Digo, na hora que eu vou fazer isso, você vai querer que eu esteja anestesiada? Digo, tu tá doido. Não vou, não. Digo, sai daqui e me deixa em paz, que eu vou morrer, fazer a minha transição com dignidade. Aí me acomodei lá no quarto do hospital, a máscara de oxigênio saturando mal, já estava bem ruim mesmo, né? Saturando mal, lá com o oxigênio constante, botei o saturador no outro dedo e a máscara de oxigênio. Digo, bom, e agora eu vou tirar essa máscara de oxigênio e vamos testar para ver se o processo de morte que é descrito em todos esses livros, todos esses conhecimentos que a gente tem muito doidos aí, ver se isso realmente acontece. E tirei a máscara de oxigênio e fui controlando aqui, né, a saturação baixando. A última vez que eu vi, assim, conscientemente a saturação estava em 47, que é praticamente incompatível com a consciência se manter no corpo, a gente acaba desmaiando. E Boa. aí, o que acontece? E nesse processo, quando a saturação foi baixando, o oxigênio foi baixando, o processo foi acontecendo, vem a tontura, aí vai tendo algumas luzes, vai tendo essas coisas, e vai acontecendo, e vai descendo a energia. E quando chegamos mais ou menos aqui na altura do umbigo, para baixo do umbigo, que a energia estava realmente caindo, né? E eu fui sentindo e foi acontecendo uma enorme, mas enorme sensação de excitação sexual. Eu Sério? disse, Caramba, opa, que louca. mas não é que acontece mesmo, que eu já tinha. E aí eu fui entender depois que por que quando a pessoa morre no pronto-socorro, que a gente vê a morte, ela relaxa os esfíncteres. Ela faz xixi e esvazia o intestino. Porque a morte, depois eu fui entender isso, e nesse momento eu entendi, a morte, o processo de morrer é um orgasmo. Isso foi muito louco de Nossa, isso descobrir. é muito louco, hein? Essa é aí, nem eu sabia dessa, hein? Então, Vai foi muito começar a louco. morrer gente adoidado agora. Todo mundo vai querer adorar, né? Esse tipo de coisa. Aí, então, eu fui, né? A última coisa que eu vi assim, então, eu vi 47 aqui a saturação e a minha mão caiu com a máscara de oxigênio fora, né? E eu levantei e o corpo ficou lá deitado. Eu Ixi, já levantei teve a IQM já na parada. a IQM. E aí o que acontece? Eu levantei num lugar, não fui muito longe, não, fiquei por ali mesmo, não caminhei, dei só 2 passos. E aí, então, alguém em algum lugar, não sei se é porque a minha formação é de informática, né? E pegou uma USB e pum, enfiou aqui no meu chakra do umbigo. Mas o que? Um ser? Não sei, não, nesse momento não tinha ninguém assim, não tinha nada definido. Só que essa USB veio de não sei da onde, na mão de alguém, pum, no meu umbigo.
E aí começou a sair as imagens do tal filme que a gente vê na hora da morte. E Ah, é? saindo aquelas. Então, Era uma imagem. tela, tipo uma tela assim na frente, alguma coisa Isso, do tipo? tipo uma telinha de cinema, aqueles filmes, aquele filmezinho daquelas fotografias antigas, sabe? Hum, Aqueles negativos, sei, sei. tipo slides, assim. E aí foi saindo, saindo e formando uma roda. Quando fechou a roda, eu disse, arranquei fora aquela USB que estava ali, digo, ei, pode parar, tu tá arrancando, tá zerando as minhas memórias? E aí uma voz disse, sim, estou. Digo, opa, mas eu não quero isso. Digo, isso aqui é um círculo, e do círculo ninguém sai, então isso aqui é uma sacanagem, uma pegadinha? Diz ele, sim, é. Digo, mas eu não quero isso. Diz ele, então, não entra. E eu estou com aqui o USB na mão, né? Eu perguntei para ele, para essa voz, para essa situação, e quem é você? Ele disse, eu não sou ninguém. Então eu disse para ele, e o que é você então? E falei um palavrão, né? O que é você então, cara, né? Aí ele disse assim, eu sou um algoritmo, uma Oxi, IA, uma IA. uma IA. Eu Ilo, disse, é muito é louco, né. É uma muito EQM louco. tecnológica. Então, um negócio muito louco. Aí, então, eu disse, ficamos conversando alguma coisa a respeito de ajudar ou não ajudar. Isso tudo que eu estou te contando leva um tempo, mas isso acontece numa fração de, acho que no máximo 10 segundos, né? Ah, entendi. Aí eu disse assim, vai me ajudar ou vou me ajudar? Diz ele, não, eu não ajudo ninguém. Digo, então o que é que tu pode fazer, cara? Né? Diz ele, Já aí ele estava ficando pegou, nervosa já. brava com ele, né? Eu não falei cara exatamente, falei um palavrão mesmo, né? Entendi, Aí, entendi. aí ele pegou o USB da minha mão e disse, eu posso plugar num servidor mais acima. Eu disse, por que tu faria isso? Diz ele, porque esta história que você acabou de ver, você venceu todos os obstáculos, descobriu todos os obstáculos desse nível do game. E aí você pode passar para um nível superior. Eu disse, mas ora, que sacanagem. Eu disse, então, mas isso é uma sacanagem? Ele disse, sim, é. É a matriz de controle? Ele disse, sim, é. Foi porque daí, então, você só... como eu tenho prática com algoritmos, fui perguntando coisas que ele só podia dizer sim e não, né? Que é assim que a gente trabalha com o algoritmo. Aí começou a aparecer, né? Apareceu lá o portal vermelho com as daquines, né? E com os Budas e aquele negócio todo lá, a imagem do Buda, e aí no Buda verde, o Buda azul, o Buda branco, o Buda amarelo, e na direita, assim, na minha direita, o tal do túnel Tá. que o pessoal Que todo relata mundo que todo mundo fala. Aí apareceu lá aquelas imagens todas, digo, mas isso aqui é a roda de Sansara? Ele disse, sim, é. Digo, mas eu não quero nada disso. Ele, então, não entra. Aí, então, começou a aparecer as minhas lembranças lá, né? Pessoas que já tinham morrido, pessoas e tal, e apareceu uma pessoa ali muito sorridente, estava lá, querendo me acolher. Eu disse para ele, isso aí está errado, essa pessoa me odiava. E como é que está aí toda acolhedora? Isso é uma puta sacanagem. Ele disse, sim, é. Digo, eu não quero isso. Diz ele, então, não entra. Aí eu me lembro da minha mão subindo, colocando a máscara de oxigênio de volta no nariz, e a saturação começou a subir e eu saí fora da tal da EQM, controlada, né? Aí a saturação voltou a 98. No outro dia ela não baixou mais e eu fui embora para casa. Fizemos uma tomografia, o pulmão estava bom, e eu fui para casa, ainda com um pouco de deficiência respiratória, tá? Fiquei um pouco lá, um tempo ainda usando o oxigênio para dar um pouco mais de conforto, né? Mas sumiu tudo, desapareceu tudo. Não fiquei com nenhuma sequela, não fiquei com nada. Talvez a minha memória tenha diminuído um pouquinho depois disso. E aí, então, eu saí para estudar, fui estudar. Fui por lá buscar todos os conhecimentos que eu já tinha, aquelas outras coisas, e comecei a estudar mais ainda o processo da morte ou morrer.
Tanto é que, atualmente, eu só trabalho com a morte e o morrer. Trabalho com cuidados paliativos, trabalho com pessoas com Alzheimer, com demência senil, né, com essas pessoas que realmente já estão, digamos assim, fora desse sistema, dessa Matrix, fora dessa simulação. E tem experiências assim muito legais assim desse pessoal todo. Então é isso. E estou montando um grupo de estudo, né? Eu tenho esse grupo já andando de uma forma presencial e com algumas pessoas conhecidas, e agora estou expandindo esse grupo sobre a morte ou morrer, sobre o processo do desencarne consciente. Porque essa confusão toda que está no mundo aí, Certo. eu não vou participar disso. Eu não. Se eu tivesse lá se você tivesse lá na faixa de Gaza, você iria participar daquilo? Não. Conhecendo o processo de morte e morrer, eu iria sentar e fazer que nem Yogananda fez, sair fora e pronto. Ah, vocês querem ficar? Fiquem aí, eu não vou participar disso. E é esse processo, o que acontece no pós-morte, que a gente está tentando desvendar. Tem algumas informações, tem muitas informações chegando, só que a gente tem que fazer uma sistematização de todas essas versões, de todas essas possibilidades, para que a gente faça assim o protocolo 1, protocolo 2, protocolo 3, protocolo 4, para ver, bom, se não acontecer isso, pode acontecer aquilo, pode ser. E pode acontecer que quando a gente bata com as botas aqui, acabe tudo isso e não aconteça nada mesmo. É uma das possibilidades, que tudo acabe aqui mesmo, não é? Olha, Parece que não, mas. parece que não, mas, meu, Né? então é muito louco isso, né. Aí o outro fala que você vai lá para cidades astrais. Aí o outro fala que você não vai para nenhum lugar nenhum, você vai dormir até o juízo. Aí a galera fica muito louca. Ah, Aí, assim, as cidades astrais, né? As cidades astrais é a pegadinha do reencarne, né? Acontece quando você passa pelo túnel, que segundo ele me falou, né? Quando você passa pelo túnel, você é resgatado por aquelas imagens, né? Por aqueles hologramas, por aquelas pessoas que aparecem aí, usando a tua emotividade, o teu apego, lá vem a mamãezinha, o amor da tua vida, aquele cachorrinho, e você vai para uma dessas cidades astrais que o Chico Xavier relatou uma delas como sendo o nosso lar. Mas tem outras, né? Tem a Santa Esmeralda, tem a Colônia da Paz, tem muitas dessas que ficam aqui realmente na nossa eclíptica, embaixo do nosso primeiro domo, certo. que é o nosso zodíaco. Então, por aqui, essas coisas. E daqui desse aqui ninguém sai. Aí você vai lá para essas cidades astrais, é convencido que você tem um karma, que você está devendo, mas o cara zerou as tuas memórias, né? Eles retiram as tuas memórias quando você volta para cá, que você foi convencido lá que você está devendo alguma coisa, porque você atirou pedra na cruz, ou matou os pintinhos, essas coisas que você fez aqui tem que voltar para pagar. Xingou a tua mãezinha e por aí você faz. Aí você volta para cá zerado, não lembra de nada. Volta para cá, ba, 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 bu, ba, ba, ba. Por quê? Porque as suas memórias foram zeradas, foram retiradas naquele processo daquele tal filme que aparece lá quando você morre. Isso é uma sacanagem do cão, né? Mas parece que nem segundo o budismo, né? Segundo o livro dos mortos tibetanos, acontece diferente. Você pode sair disso e retornar ao todo. E aí Jesus falou que você pode retornar à casa do Pai. E aí a hiperbórea diz que você tem um protocolo para cumprir. Aí o gnóstico te dá um protocolo de como é que você passa pelos portais dessas últimas realidades. E aí você tem o primeiro domo, que é o nosso zodíaco, com os nossos 12 signos, os nossos 12 planetas. Aí você tem o segundo domo, que é a área dos 24 anciões, que fala lá na Bíblia, mas a Bíblia tem muita coisa de verdade, muita coisa que não é verdade. E depois você tem as 49 realidades, nas 49 portais, que é dos Bardôs que o budismo fala.
E esses 50, esses 49 mais um, você tem também dentro da Cabala, que são as 50 portas de Biná. Então, essas coincidências assim de conhecimento, quando você une tudo, você acha que dá para fazer alguma coisa, dá para fazer traçar um caminho, como é que você passa por esses arcontes, né? Aí você vê o Jean Valjean trazendo coisas, aí você vê o André Costa trazendo outras informações que eu acho bem pertinentes, aí você vê o Mauro Biglino falando, e aí você começa a juntar essas coisas todas, né? E a gente tira um caminho que poderá nos servir nessa loucura toda aí. Tem muita informação? A informação está toda aí? Sim, mas está toda aí dessa forma. Eu acho que tem uma sistematização seria bom, tem algumas pessoas fazendo. Tem pessoas muito boas, né, que começaram a trazer informações muito boas, mas aí, de repente, começaram com essa história de a luz venceu, de extraterrestre, de arrebatamento, de não sei do que, não sei o quê. Enfim, é uma das possibilidades? É, mas o que acontece depois? Você vai para onde? Qual é o umbral? Qual é a simulação? Você quer ir para uma outra simulação? Vai ter outra? Não vai ter outra? Vamos desligar essa? Então, as informações a gente não tem nenhuma segurança, não tem nada. E eu acho que a gente nem vai ter. O que a gente precisa ter é estar prevenido, né? Com certeza, com certeza. E do jeito que você está falando, né? Parece que realmente que em cima desse aqui M também, que estamos vivendo tipo na Matrix, né? Tipo Matrix, É, controle total. é. Os indianos, né, na Índia, os indianos definiam o mundo já há 8.000 anos atrás como Maha, Lila, Maya. Maha, grande. Lila, jogo. Maya, ilusório. Isso é um videogame. Isso é um videogame, né? Então, e dentro dessa, o videogame é uma simulação, né? Já era definido nesse período todo. E a gente tem essa história, né? A história do primeiro céu, do segundo céu, do terceiro céu. Você vê que essas informações, esse pessoal foi deslocado para esses outros locais, né? O próprio Jesus falou, não sei nem se existiu, mas enfim, né? A casa do meu pai tem muitas moradas, e aí parece que são 12, mas são 24 ansões e são 50 portas. E agora o CERN, né, que é interessante, porque o CERN, que foi novamente ligado no dia do eclipse, a ciência divulgou que parece que nós temos 49 realidades paralelas. Olha que coincidência bonita. Aí eu vou, aí me dá meu copo que eu vou pra Bahia. Me dá meu chapéu que eu vou É, embora, né? vou embora, não. Então, mas isso aí são coincidências, não é? Que o budismo fala dos 49 estados da mente, né? E que a Cabala fala das 49 portas, que a magia fala dos anjos, né? Do guardiões de cada uma desses portais. E tem o gnóstico, né? O gnóstico cristão, que fala o quê? Aquele lá dos primórdios, né? Que ele fala que ele te dá um protocolo que teria sido fornecido pelo próprio Espírito Crístico, por esse ser que veio para cá. Como é que você faz para passar pelos portais dos arcontes? E Caramba, pelo então, sim, pelo não, a gente não então, tem outra coisa mesmo. então nessas 49, né? É. Realidades. Então temos 49 pessoas como nós, só que em realidades diferentes, é isso? Ou, É, ou não, ou eu tem essas realidades, talvez mas não existe outras, né, Dagmar, ou outros sementes, enfim. eu acredito que sim, mas num outro fractal de tempo, né? Sim, E isso que quando tive essa experiência com esse Wigmaker, né? Eu digo, bom, então essa coisa, alguém sobreviveu, eu sobrevivi, se eu sou você no futuro, até é bem bonito ele, tá? Até era um ser bem interessante. Dizer sim, mas para que isso possa se tornar real daqui a 750 anos,
você, eu, e apontou na minha cara assim, precisa unificar as linhas de tempo numa só. E essas linhas de tempo seriam essas realidades que estariam dentro desses domos, né? Rodrigo Romo fala disso, o Jean Valjean também fala da revelação cósmica, e tem outras pessoas, o André Costa também fala, né? Como é que seriam mais ou menos essas realidades todas. O Danilo Noronha tem esse protocolo para sair dessa primeira etapa. O nosso mapa astral seria esse GPS dessa primeira eclíptica. Os 24 ações seria o GPS da segunda, e os 49 Bardos e as 50 portas da Cabala e da magia enoquiana, né? Seria realmente as últimas portas de saída, né? A porta número 50, que estaria, quando você consegue chegar nessa porta, você realmente sai da simulação. E é isso que a gente está tentando chegar, estou tentando chegar lá, pelo sim ou não, se existe ou não, eu quero passar pelas 49, sair fora e voltar para a Bahia. Boa, boa, porque assim é complicado. O Nos seus estudos e experiência, o senhor acha que tem depois da simulação? Talvez uma outra simulação. Pô, aí azedou. Pois é, porque diz assim, então você vai voltar para a fonte que tudo é. Tá bom, mas eu acho que eu já penso que existiriam outras fontes e outras fontes, porque para nós assim, eu consigo, por exemplo, entender alguma coisa que não tenha fim, mas é muito difícil entender alguma coisa que não tenha começo, É, né? meio Não tem estranho. começo nem fim. É, é, é. A cabeça da gente ainda não consegue pensar muito nisso. Eu penso que talvez o que exista depois dessa. Porque aqui nós estamos numa experiência biológica, né? E a nossa consciência, segundo, aí estaríamos nós presos, aprisionados num corpo criogênico em suspensão, fora dessa simulação, e estaríamos aqui fazendo essa experiência, porque a gente ou é prisioneiro de guerra, ou veio da rebelião de Lúcifer, ou veio para ajudar, ou é um cientista, ou é um desgraçado que chutaram a gente para baixo, eu não sei, né? Eu sei que a gente está aqui nessa situação, mas parece tem essas informações, que também não sei de onde é que vieram, como é que vieram, que a gente estaria, o nosso mental superior, isso nosso mental superior seria a nossa consciência, estaria fora dessa simulação. É como se a gente estivesse jogando videogame, né? E lá joga, e faz um nível, pega o outro, vai no outro, lá de repente a sua mãe diz: venha jantar agora! E aí você desliga o computador e vai jantar. Mais ou menos assim. A gente está brincando aqui nessa situação, de repente isso vai ser desligado, ou a gente diz, bom, não quero mais jogar. Aí, quando você conseguiu vencer os obstáculos do jogo, você pode sair. Bom, eu posso pegar um outro avatar ou não pegar. Se eu não pegar outro avatar, eu vou voltar lá para onde eu estou lá, sentada na frente de um computador, que nem eu estou aqui agora, brincando. Mas agora eu não quero mais brincar. Então, eu estaria voltando para essa outra fonte, ou numa outra simulação, ou num outro nível de energia, cada vez mais próximo do criador da fonte do suprema, né? De uma das fontes supremas, digamos assim. Mas eu acho que a gente está muito longe disso ainda. Eu acho que a gente tem alguns bilhões de anos ainda. Mas é uma Nossa, brincadeira divertida. Eu gosto muito, eu me divirto muito. mas também é uma brincadeira meio cansativa, pensar que você vai ficar nessa simulação e tem outra simulação e tem outra simulação. É meio cansativo de pensar. Ou a gente brinca, ou a gente joga, né? Ou a gente É, senta na beira do caminho, senta e chora. gente, não tem muito o que fazer, né. Então, eu prefiro brincar. Pelo menos aí eu estou, pelo menos, me distraindo. E é o que a gente faz aqui, por exemplo, brincando de quê? De preparar a nossa vida
na terceira D aqui, trabalhando, fazendo alguma coisa, brincando com outros seres e tá lá, preparando a nossa mochila de sobrevivencialismo e vendo como é que a gente mantém esse corpo físico um pouco mais saudável e mais independente de algumas coisas, para que a gente possa brincar um pouco mais e aprender como é que a gente sai disso. Quando você diz, eu não quero mais brincar, então como é que você sai? Isso eu chamo de a morte consciente. Por exemplo, se as coisas ficarem muito complicadas, eu não vou participar. Ah, você vai se matar? Não, não vou me matar, eu vou morrer. Não vou me matar, não preciso. Se eu dominar a forma de tirar a consciência desse corpo, de abandonar esse corpo, a gente vai transferir essa consciência para uma outra simulação, que poderá ser uma outra experiência biológica em outro lugar, ou quem sabe uma IA, né? Para dentro de um metaverso qualquer aí, que também não vai importar. Eu acho que está tudo bem. Tanto faz uma nova, para mim, atualmente, tanto faz uma nova experiência biológica ou um metaverso. Eu acho que se o que sobrevive à consciência, não importa onde a consciência esteja. É louco. O que nem, ó, na sua tem um espera aí, gente, que eu já vou fazer as perguntas da galera, mas eu tenho uma aqui para Dagmar. Se a gente está numa simulação e hoje você está Dagmar e eu estou semente aqui no Cafofo, quem que escolhe essa vida pra gente? Quem escolhe essa simulação, né, vamos dizer Bom, assim, que eu poderia aí, ser qualquer coisa, né, e você aí poderia tem ser outra coisa. algumas teorias, né? É, Então, assim, aqui parece assim, né? Quando se partiu as coisas isso segundo o livro de Urântia, né? tá, Quando esses seres, né, numa primeira instância, se dividiram no ciclo, formou lá os 7 seres primordiais, os 7 arcanjos, e esses foram encarregados, né, de criar mundos. E foram criando mundo dentro de mundos, e mundo dentro de mundos, e universos, e essa situação toda, para o quê? Para experienciar-se. E aqui nesse setor da galáxia, desse setor que se chama de Nebadon, né, que, segundo eles lá, eles inventaram algumas situações que para povoar, para fractalizar esses seres, para que existissem essas múltiplas experiências e tal. certo. E isso ia tudo bem, até que apareceu um serzinho lá que disse, mas eu não concordo muito com isso, né? E a gente conhece ele aqui, é um geneticista, um grande ser, a gente conhece ele aqui como Lúcifer. E ele começou a questionar essas coisas todas, ele apareceu o questionamento, como é que funcionava a liberdade, que não era só a vida de colmeia, que poderia ser diferente, tá tudo bem. Isso viralizou e começaram a brigar por causa disso. Uns concordavam, outros não concordavam, outros achou que ele queria ser mais do que esse, aquele que lá, e começaram a brigar. Seres poderosíssimos começaram a destruir-se mutuamente. Então, começaram a se destruir mundos. Aí, então, diz assim, bom, isso aí vai acabar destruindo tudo, vamos convocar a fonte para que isso pare. Aí convocaram umas outras consciências para que isso parasse. Destituíram As Lúcifer. consciências mais poderosas, vamos dizer assim. Isso, Aí então pegaram o Lúcifer e destituíram o Satã, né, que cuidava de o Sataniel, que cuidava de Satânia, enfim, esses seres foram contidos. E aí tinha muitos clones que foram feitos para brigar, para lutar nas guerras, essas coisas todas, muitos seres que estavam com as suas almas muito comprometidas, com os seus mentais muito comprometidos, e esse pessoal todo foi aprisionado. Certo. E aí, então, eles tinham que fazer uma simulação
aprisionar essas mentes, esses mentais lá, e uma simulação para que pudesse funcionar como um processo pedagógico para tentar recuperar esses prisioneiros de guerra ou prisioneiros políticos. E aí, então, criaram esses domos, essas 49, essas 24 e essas 12, essas 3 barreiras frequenciais para que esses seres pudessem ser recebidos no local e ficassem nesse processo de reencarnação, para que isso pudesse aliviar os traumas de guerra, as violências de guerra, aquelas coisas que a gente vê daqueles filmes de Star Wars, e coisas assim daquele tipo, é mais ou menos isso. E, então, aqui estaríamos. Quem definiu essa simulação foi essas consciências que foram encarregadas de fazer essa guerra parar. Essa guerra nunca parou exatamente, né? E continua ainda, né? Então, olha lá, a guerra de Órion, a guerra de Andrômeda, a guerra lá de Betelgeuse, de Altair, então a gente tem várias histórias desse tipo. E esses seres exilados estariam aqui. Os exilados de Capela, que a gente tem essa história, ele começou a chegar através do Chico Xavier e tal. E agora nós estamos fazendo. Então, assim, esse espírito crístico que nós conhecemos aqui como Jesus, diz que teria vindo fazendo a redenção desses mundos monanciais, um depois do outro, e que o último foi Capela, e que esses seres foram degradados para cá, e agora estaríamos fazendo a nossa transição planetária, onde o joio seria separado do trigo, o joio seria lavado, aqui seria pela tropa 24, né? Aí a pouquinho nós vamos ter os exilados da Terra e pela tropa 23, talvez, né? Isso aí já veio um convidado e falou dos exilados capelas e vai virar exilados da Terra. Alguma coisa desse tipo. Então, parece que essa simulação foi feita, foi um processo que eles inventaram, que eles criaram, para que isso pudesse existir uma redenção desses seres, para que esses seres pudessem ser reaproveitados. Quando a condição desses seres que vierem para cá estivesse adequada, esses seres seriam resgatados daqui, seriam saídos daqui e seriam devolvidos ao seu mental superior, ao seu corpo de prisioneiro e seriam libertados. É um presídio. Ninguém de sã consciência acha que isso aqui é um spa, né? Isso aqui realmente é uma cadeia. Aqui é muito louco. Então, quem joga esse jogo não está aqui, né? Quem está jogando esse jogo joga fora dos hologramas. E a gente está aqui fazendo esse tipo de coisa. Quem consegue? E aí né, vieram os prisioneiros, mas também veio muita gente que estão aqui injustamente. Foram, por exemplo, presos políticos, pessoas cientistas que vieram para ajudar, para fazer essa experiência. E parece que esse holograma, que essa simulação está para ser desligada. E aí, então, começaram a dizer, bom, tem algumas pessoas lá que precisam voltar para casa, porque estão lá injustamente, não vão poder ser dizimados ou jogadas no outro local. E aí começaram a ter a permissão para que a gente tivesse informação para que aqueles que sentissem e despertassem e conseguissem manter a consciência livre dessa loucura toda, né? Conseguisse discernir o caminho, pudessem retornar. Para onde, não sei exatamente, mas enfim, né, que pudessem ser tirados daqui. E aí, então, a princípio se tinha aqui, né, achava que 20% a 25% dos habitantes da Terra poderiam ser resgatáveis, mas parece que agora as coisas estão bem piores, estamos com menos de 1%, que é esse público que consome essas informações alternativas que nós estávamos falando ontem. E está baixando, está decaindo. Que a audiência dessas falas, desses programas, está cada vez menor. Né? Então, você vê o seu canal diminuiu, o canal de grandes canais aí também diminuíram, porque essas pessoas cansaram. E essa é a ideia da matriz de controle, realmente, que essas pessoas cansem e que as coisas continuem assim. E sim. Parece que existe um programa aqui, né, uma agenda. Bom, existe várias agendas. Parece que uma das agendas aqui é a eliminação das classes
proletárias, né? Das classes C, D e E, porque Certo. elas seriam consideradas descartáveis, só uma elite deveria sobreviver por aqui. E parece que está acontecendo isso, né? Você vê, estão dizimando certas coisas e está obedecendo uma agenda. Por exemplo, essa situação que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Em 2013, a Fundação Rockefeller publicou, está lá no site deles isso, né? Que Porto Alegre teria sido eleita, né, para ser reconstruída como a cidade resiliente. Ah, é? 2013. Mas para que isso pudesse ser reconstruído, teria que ser destruída, não? Será que isso não foi arranjado? É uma possibilidade. É uma agenda, né? É. Então a gente não sabe exatamente o que está por vir, não sabe o que essa agenda reservou para a gente. Aí você vê todo o foro de Davos, essas situações todas, né? Acontece, não acontece, a revelação acontece, existe extraterrestre, não, essas coisas todas estão muito complicadas. Mas a situação não acontecendo só no Rio Grande do Sul, você vê, ontem, né? Aconteceu lá em Guiné, né? Nova Guiné, Guiné Papua. Uma montanha, um morro lá deslizou para cima de 7.000 residências, né? Destruiu a cidade inteira. Tinha mais de 2.000 desaparecidos, 3.000 mortos, 2.000 tantos mortos. Hum. Enfim, esses vendavais, essas situações climáticas, né? Estão acontecendo no mundo, não sei se provocado ou não. Se isso aqui é uma simulação, é muito possível, muito provável que seja provocadas essas alterações todas, sob controle desses seres que estão fazendo essa limpeza étnica, essa limpeza cultural, essa limpeza, né, que diz assim que as únicas coisas, essas classes mais desfavorecidas seriam párias no mundo e só serviriam para contaminar a atmosfera pelas suas emissões, né? Só Eita, nós. comeriam e os pum desse pessoal faria que nem os pum das vacas que estariam acabando com a atmosfera. Então essas coisas são muito doidas, né? E a gente está Não. no meio desse tipo dessa coisa toda. Enfim, eu não vou participar disso, né? E quem quiser aprender ou pelo menos ter a possibilidade da gente estar discutindo essas coisas, podem procurar por mim, que a gente vai estar fazendo esses grupos aí. E vamos lá, né? Vamos E debater. vamos lá, Vamos vamos lá, debater. Deixa eu pegar as perguntas da galera, que já tem perguntas aqui para a dona vamos lá. nossa doutora Dagmar. Mas é É o tudo se muito doido, né, gente? As respostas vão é, ser doidas também. é, é. É muito louco, eu não sei nem eu nem sei mal o que pensar. Eu já falei, eu vou pegar meu copo e vou pra Bahia. Vou deixar rolar. Então, então vamos lá beber uma água de coco, É, né? não, vou deixar rolar, vou deixar rolar. Lá na praia da Amarelina. É. Galera, é o seguinte, a galera mandou as perguntas aqui, por favor, porque as perguntas tem muita pergunta lá em cima. Quem fez pergunta, a partir de agora, eu vou até escrever aqui, ó. A partir de agora, manda suas perguntas de novo. A partir daqui que eu coloquei aqui, ó, perguntas. Começa a mandar as perguntas agora, porque aí já fica tudo na sequência e eu já vou fazendo para a nossa doutora Dagmar. Vamos Para lá. dar menos trabalho, né? É, senão eu vou estar lá em cima, tem um monte de pergunta, até eu ficar caçando. Então, ó, eu escrevi perguntas embaixo do que eu escrevi aqui. Vai mandando as perguntas que eu já vou fazer na sequência, ok? Vamos lá. Claudinha, minha grande moderadora, pergunta. Vamos lá. Então, eles estão entrando na casa dos outros sem pedir permissão? Exatamente, né? Exatamente, Claudinha. Não é bem sem pedir permissão, né? Eles estão induzindo a você, as pessoas, a darem permissão, achando que estão fazendo convites para seres muito superiores. E estão entrando de gaiatos no navio, né? Entrou de gato no navio. Vai. Essa é a ação dos arcontes.
Essa é a ação da matriz do controle. Boa, boa. É, a gente não manda nada. A verdade é Pois essa. É é. tudo tonto aqui, né? Ratinho de cobaia, né? É. Rato cobaia de frango da granja. Boa, boa. Vamos lá. Vamos para mais uma pergunta da Karim. Manda as perguntas aqui, galera. Na sequência, escreva a pergunta na frente, para eu saber que é uma pergunta, que eu tô seguindo a ordem aqui, tá bom? Vamos lá. Karim mandou aqui. Qual a ligação entre espiritualidade e a física quântica? Eu diria que é a mesma coisa, né? Tá, O que nos falaram dizer que a espiritualidade estava dentro das religiões e depende da sua devoção, bababá, a física quântica diz que é só a transformação e a manipulação da energia. Tudo aqui é nesse energia. planeta, ou nessa simulação, ou nesses universos todos, é energia, frequência e vibração, que são as bases, né, da física quântica, da química quântica, da mecânica quântica e da espiritualidade. É a mesma coisa, para mim. Boa. Entendi. Então vamos, eu vou dar um exemplo aqui, a senhora me corrige se eu estiver errado. Se eu sou um telepata e quero fazer alguma coisa, telepata não, um cara que mexe com telecinese. Então eu vou usar a minha energia com a energia do objeto e eles vão se conectar e aí eu vou conseguir mexer nele. É mais ou menos Sim, isso? isso. Você vai estar, se você domina essa técnica, é uma técnica, né? Isso. Você domina, você pode fazer alteração na realidade que você está vivendo, né? E a isso é a magia. O que que a magia é? A magia é a capacidade e a arte de alterar a realidade utilizando elementos diversos, né? É porque se tudo é energia e eu sou energia, então eu consigo me conectar a outra. Essas cirurgias espirituais que o pessoal falava ali, Zé Arigó, por exemplo, né? O Zé Arigó dominava uma técnica de como isso aqui tudo é uma simulação, não existe nada sólido, ele enfiava a mão dentro da barriga do cara e puxava um tumor que estava lá dentro para fora com o tumor na mão. Isso era real? Sim, era real. Por quê? Mas ele estava fazendo bruxaria, tava... Não, ele só dominava uma tecnologia que as outras pessoas não conheciam. É. Eu acredito muito nesse lance de tecnologias, vamos dizer, futuristas, Sim, que nem a galera fala, né? Eu vi um ser diferente e tal, é, e é um espírito. Às vezes é um holograma mesmo, uma tecnologia que a gente sim. nem tem noção do que é, e a galera acha que é espírito, mas não é espírito. É só É uma uma tecnologia, projeção. é uma tecnologia futurista, Você né? deu uma espiadinha numa outra dessas realidades, que está numa outra É, posição de tempo, né? isso. Então, Então é uma são tecnologia novas tecnologias, que a né? gente não tem ainda noção Domínio. como que é, domínio. Porque é que nem eu falo pra galera. A galera fala, mas sei lá. Fala, meu, se você voltasse aí há 50 anos atrás, 60 anos atrás, e mostrasse celular de hoje, a galera ia falar que poderia ser bruxaria. Então, aonde não existe o conhecimento, existe a religião. Isso, que aí é tudo Tudo magia, místico. místico, né? É isso. Entendeu? Vamos colocar nós no tempo dos meus avós. Como nunca eles iam imaginar que a gente ia estar aqui falando. Você aí na sua casa e eu aqui, Sim, nem eu imaginaria isso. É bom, eu sou tendo o tempo do tua avó, meu. entendeu? Então, assim, tecnologias que a gente nem imagina que deve ter, gente. E a gente não sabe de nada, né? Porque essas coisas todas que dizem aí, que é isso, daqui, dali, são todas coisas que eles já, que seres que estão aqui mesmo nessa simulação, já conhecem e já usam, que a gente nem. Isso não está à disposição da ralé, né? Não adianta, está. Pertence a uma elite e pronto. Sim. Não, é isso. Não tem muito o que dizer. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Perguntinhas. Já fiz o da. Vamos lá. Segui a ordem aqui da galera. Foi da Carinha, agora da Dati. Pergunta.
Você pararia de brincar se tivesse uma doença degenerativa cerebral? O que faria? Pois é. Aí, se tivesse uma doença degenerativa cerebral, estaria tendo uma. É a mesma coisa que você está com um computador estragado. Já te limita muito a situação, né? Porque já existe uma lesão que te impede, por exemplo, o próprio Alzheimer, um tumor cerebral, um processo de demência, uma doença grave, um AVC, né, um acidente vascular cerebral, que acaba limitando o teu aparelho tecnológico de transcomunicação, né? Aí não sei como é que seria essa brincadeira, mas assim, tenho experiências bastante interessantes com pessoas que estão vivendo essa situação, ou de tumores dentro dos cuidados paliativos, ou de demência, no processo de Alzheimer, que elas se desdobram, elas saem da matéria, ela te conta coisas de outras realidades, são experiências bastante interessantes, né? Ah, Não sei como é interessante. que eu faria se eu tivesse essa doença degenerativa. Eu acho que eu ia brincar até o último momento. Ah, já sabia que já ia para outro lado, mas vamos brincar até o final. Já era. Vamos lá. Flor de Lótus, grande Flor de Lótus. O salto quântico nos cura de tudo? Deprê, rejeição, tristeza. Pois é. Então, assim, o salto quântico, né? Se você tiver um salto quântico, você sai dessa simulação, né? Então, assim, o que cura dentro da energia quântica, por exemplo, se isso aqui é uma simulação, vamos supor, um programa de computador, tá? Que é uma simulação, ou um game. Se você mudar o programa, porque isso aqui é uma simulação interativa, né? Então, nós estamos vivendo uma narrativa. Nós fazemos a nossa narrativa e temos a interferência de outras pessoas também, e a gente acaba deixando que essas pessoas escrevam o nosso script. Mas se você tomar consciência disso e aprender a escrever a tua narrativa, você se torna o autor e o personagem e o herói da sua história. Aí, com certeza, você pode mudar essas coisas todas. Por exemplo, uma das técnicas, das tecnologias novas que a gente usa, é que você regride na linha de tempo até antes da existência do tumor, por exemplo, e aí você puxa de volta essa situação sem que esse tumor exista. E tem resultados muito bons que acontecem com curas ditas milagrosas dentro das tecnologias explicadas pelo Arkady Petrov e pelo próprio Grigory Grobovoi, né? Hum, Que fez essa tecnologia dos números, que o que veio à tona, que está aí na mídia, a respeito de Grigory Grabovoi, não é o que ele é realmente, né? Não é a tecnologia dele. A tecnologia que ele, o Arkady Petrov, desenvolvendo é a tecnologia da imortalidade física. Por quê? Porque se é uma simulação e é um holograma, se você fizer uma outra, mudar alguns parâmetros, você muda tudo. entendi. Isso aí você pesquisa para essa pessoa que perguntou, pesquisa as tecnologias, chama Luzes da Eternidade, do Arkady Petrov. Então, ó, só pesquisar aí, hein? Vamos Só pesquisar. pesquisar aí, só Vamos pesquisar. fazer que nem o ET Bilu fala, busquem conhecimento. Isso, Tebilu disse, hein, gente? Busque Busquem conhecimento. conhecimento. Morra. Vamos lá, vamos para mais uma pergunta. Que agora foi a Ford Lotus que fez. Ah, pergunta da Claudinha aqui de novo. O que a senhora sabe sobre a cultura afro? A cultura afro, a cultura desenvolvida na África, né? Isso, é. Então, a cultura
assim, tinha dois, né, Anunnakis, digamos assim, né? Tinha a pele escura e o outro a pele clara. Em Liu, as raças de pele clara, e em Qi, as raças desenvolvidas de pele escura, né? E uma se desenvolveu, se foi mais para a região da África, que seriam os mocinhos da história, né? Na verdade, e que, as outras raças que sempre brigaram entre si acabaram vencendo e contando a história dos vencedores. Mas isso tudo é uma briga, né? A metodologia é essa, é dividir para conquistar, dividir para dominar, e sempre existiu isso. Então, eu acho que a cultura África foi a que se desenvolveu na África e foi espalhada e disseminada pelo mundo todo. E é tudo que eu sei. Lógico, tem sabedorias imensas, né, que foram barradas, destruídas, distorcidas, como a outro tipo de sabedoria também, a sabedoria hiperbórea, a Lemure, a Atlântida. Então, todas esses resets que a gente já teve, né? E um dos resets fizeram em cima da Mama África, com certeza. Legal, bacana. Vamos lá. Flodilos também mandou uma outra aqui. Existem pessoas com uma alma mais fragmentada? E por quê? Alma fragmentada. Bom, a alma ela é uma colcha de retalhos, né? Que a gente vai construindo. Digamos assim, quando a gente entra nesse sistema, nessa simulação, a gente ainda não tem uma alma. Essa alma vai sendo construída. E ela realmente é fragmentada, né? São pedacinhos de narrativas que constrói a alma. Isso na minha visão. Tem pessoas que acham que não, que a alma faz parte do espírito. Não, a alma não faz parte do espírito. A alma é uma interface entre o espírito e a nossa realidade física, e ela é bem fragmentada. Inclusive, quando a pessoa desencarna, quando a pessoa morre, ela se fragmenta novamente e pedaços desta alma se tornam uma coisa muito séria que se chama parasitas astrais, né? Se uma pessoa, por exemplo, assim, viciada em drogas, em criminalidade, enfim, de sentimentos muito violentos, quando ela morre, quando essa alma se fragmenta, e esses fragmentos se tornam parasitas astrais, que causam o quê? Às vezes, assim, por exemplo, uma pessoa que não bebia, que não tinha nenhum vício, de repente, depois da morte de um ente querido, por exemplo, uma mãe, a gente tem visto muito isso, que o filho morreu na Cracolândia ou numa situação desse tipo, aí uns 1 ou 2 anos depois, essa mãe começa a ser dependente química e acaba na Cracolândia. A gente tem tido esse tipo de situação. Aí vai no médico, não tem nada, a pessoa só está deprimida, porque perdeu o filho. Mas não sei o quê, vai no pai de santo, não tem nada, vai no pastor, não tem nada, ela tem um parasito astral, que faz tentando, né, um fragmento da alma dessa pessoa que está realmente incorporada, né, impregnada, como se fosse um verme mesmo, dentro da situação do ente querido, e faz com que esse ente querido mude o comportamento. Essa é uma das situações da alma fragmentada. Não sei se era isso que você tinha em mente, mas a alma se fragmenta sim, é fragmentada mesmo. Ah, bacana. Legal, vamos lá. Grindiussara, minha parceira. Olha aqui, ó, mandando lá. Senhor querido, doutora Dagmar, venha ao mesmo beber uma água de coco aqui, amarelina. Axé, Amaralina, da hora, vamos chegar da aí. hora. Não, É. não, a Bahia é da hora. Bahia é da hora, você é louco. Vamos lá, vamos lá, vamos mais para mais perguntas aqui. Axé. Axé, axé. Nananana. Tá. Claudinha mandou aqui. Se a senhora acredita em espírito.
Sim, eu acho que se você considerar o espírito, o nosso mental superior, né? Essa entidade que estaria fora da simulação e que ela mais ou menos ela controla uma parte da experiência que nós estamos aqui vivendo, que o nosso mental inferior está vivendo, a nossa personalidade. Se você considerar esse ser que está fora do holograma, chamar isso de espírito, eu acredito sim. Mas também, tem certeza? Não. É, na verdade não dá para ter certeza de nada, né? Não, a gente não sabe de nada. Né? Essa é a verdade é essa. Mas vamos lá. Moacir, grande Moacir, boa noite, papai. Aqui, ó. Pergunta: você crê que o sistema está provocando essas doenças degenerativas proporcionalmente através de venenos nos alimentos para não ascendermos? Olha, é interessante. Olha, eu realmente acho isso, né? Existe toda uma agenda em cima disso. O leite, por exemplo, né? Se você visse uma fábrica de leite, como é que aquele leite é processado, você não tomaria mais leite. E a gente acaba tomando por quê? Porque não consegue controlar por causa desses parasitas astrais. O cara tem diabetes, sabe que não pode usar açúcar e usa açúcar. O cara sabe tudo sobre drogas e usa drogas. Droga, Então, é. essa autodestruição é provocada, sim, por uma agenda propositalmente para que as coisas aqui se degenerem. Por quê? No sentido de causar a maior dor possível, porque a dor forma uma substância, né, que é agradável aos arcontes, que a gente nem pode falar aqui porque derruba o teu canal, né? É, é É, tô uma, ligado. é uma adrenalina submetida ao sofrimento, né? Porque esse sistema todo que nós vivemos aqui, ele é movido e alimentado pela dor, porque ele foi criado por um criador. Criador. E a rebelião de Lúcifer é justamente porque ele não concordava que a dor fosse gerada para alimentar esse sistema desse demiurgo. Entendi. Então, o Lúcifer foi o primeiro vegano que existiu, né? Ele disse que a morte não deveria existir dos animais e dos seres humanos, não poderia existir esse tipo de situação. E que a dor não poderia alimentar esse cria dor e os seus exércitos. Enfim, mas é proposital sim, viu? Bom, vamos lá. Uma puta Hã, sacanagem. é. Cadê onde eu parei? Não, beleza. Perfeito, assim, tá, beleza. Vamos lá. Grande Kelly, minha parceira. Você acha que você acha que sua experiência de EQM foi promovida de seus mentores para esclarecimento e aprendizado? Eu acho que não foi promovida pelos meus mentores, não. Acho que foi porque eu tirei o oxigênio e resolvi morrer. Uhum, entendi. Eu fui lá conferir aquilo que se era verdade ou não, né? Essa história de mentor é muito complicada. Eu acho que a gente precisa ter mentores, não, mas auxiliares que estejam fora deste holograma, que possam nos auxiliar, essas federações, né, que possam nos auxiliar a conseguir a energia suficiente para sairmos daqui. Os mentores aí, né, orientam e dizem um monte de coisa, porque mentor mente, meio complexo na minha cabeça. Mentor, mente. Bom, Enfim, enfim, tome cuidado com mentores. vamos lá. Aqui, ó. A Dati manda: como remover parasita astral?
Ah, pois é, isso é uma tecnologia muito legal. Tem uma pessoa aí, um youtuber, né, um terapeuta muito legal que tem uma técnica muito bacana de remover isso. Ele se chama Saulo Calderon, né? Ele tem como se faz isso. O outro é o Igor, que está lá no Nordeste, que também tem tecnologia de remover esses parasitas. Primeiro tem que identificar esses parasitas, tem que fazer uma leitura. E essa leitura é feita, tem algumas técnicas que se diz assim, meditativas, digamos assim, que você acessa essas outras realidades e junto você conduz, o terapeuta conduz a pessoa a identificar esses locais onde estariam esses parasitas, e aí então isso é removido com algumas tecnologias energéticas para retirar esses parasitas. E no físico é feito por substâncias que realmente removem parasitas. Então, o processo de desparasitação física e astral é realmente extremamente necessário para se fazer. Tem o doutor Zaleta que faz, tem a Hulda a Clark, né, que há muitos anos trabalhava com isso, e a gente trabalha com isso no consultório também. Eu acabo fazendo esse tipo de trabalho também, né? Mas realmente é um processo que não é difícil, mas é um processo de bastante consciência. Então, as pessoas que têm, por exemplo, esquizofrenia, dependência química, bipolaridade, depressão, violência, enfim, né? Essas situações todas podem ser causadas por parasitas astrais. Por exemplo, uma família de suicidas. O bisavô se suicidou, o avô se suicidou, o pai se suicidou e o filho se suicidou, e então esses suicídios em cadeia, né? O avô era alcoólatra, aí o pai era alcoólatra, o filho era alcoólatra, o outro lá também. Então, essas sucessões de desgraças, digamos Hum, assim, tem a ver com esses parasitas astrais. Ah, mas isso é hereditário. É uma espécie de hereditariedade energética parasitária, né? É uma visão diferente desse tipo de coisa. Por quê? Porque dependendo dessas técnicas, você faz esse procedimento e a pessoa se livra disso. Assim, pum. Mas é um caramba, processo, é um é um processo, processo. é um processo. Beleza, vamos lá. Vamos lá. Paralisão, beleza. Então, deixa eu aproveitar aqui a situação dessa pergunta, tá? Certo. A gente tem esses atendimentos que a gente faz algumas orientações. Eu posso deixar o telefone? Claro, com certeza, pode deixar. Então, anotem aí o nosso canal, né? O meu canal no YouTube é Nova Travessia Doutora Dagmar. Entrem lá, se inscrevam, estão precisando de inscritos para que a gente possa estar passando esses conteúdos mais facilidades, né? Com mais facilidade. E se vocês quiserem, quem precisar de alguma orientação, de alguma conversa mais íntima, o telefone do consultório é prefixo 11 915780225. Eu estou formando alguns grupos de estudo para que a gente possa estar desvendando esses caminhos mais, digamos assim, controvertidos. Repetindo, 11 915780225. E Então, liguem para a gente, marquem, a gente conversa, vê o que dá para fazer, tá? A gente está à maravilha, disposição. maravilha. Galera, ó, então eu vou fazer as últimas perguntas, estamos para encerrar a nossa live, tá? Então, vou pegar as últimas perguntas aqui. Vou colocar o da. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Que eu passei. Ah, vamos ver. Eu acho que tem a da.
Kelly, que ela mandou aqui. Vamos lá, a Kelly mandou aqui, ó: "Já ouvi dizer que os orixás e exus não estão mais trabalhando nos centros de umbanda, espíritas, candomblé, etcétera, que são entidades negativas se passando por eles". Sabe, essa é a pergunta da Kelly. Já que a Claudinha já respondeu lá embaixo, mas manda aí, dona Dagmar. Então, aí tem várias coisas, tá? Por exemplo, existe os orixás, né, que são realmente tronos que estão fora deste sistema, fora dessa simulação, e existe os eguns, que estão prestando serviço dentro desses centros de umbanda, de espiritualidade, tá tudo bem, que estavam prestando serviço a esses essas limpezas, essas coisas que eram necessárias fazer, que também se negativaram, porque já eram seres que estavam devedores, estavam pagando as suas pendências, né? E muitos deles se negativaram novamente e estão realmente prestando um desserviço, enfim, fazendo a tarefa deles, que é essa aí, dentro da negatividade, dentro do fazer, digamos, o mal. Existe o caminho da mão direita, que são os caminhos dos orixás mesmo, o caminho da magia branca, da magia da mão direita, e tem o caminho da mão esquerda. O equilíbrio entre a mão esquerda e a mão direita é que realmente seria o caminho mais lógico de ser a evolução. Tanto se evolui por um lado, como se evolui por outro, mas esses seres que não, isso não são orixás, né? São seres eguns que já morreram, que encarnaram aqui, porque os orixás normalmente não encarnaram aqui, né? São seres que vêm de outras esferas e que trazem essas orientações e que fazem esses procedimentos de magia, trabalham tanto com a magia do caos, trabalham quanto com a energia dos dragões, trabalham com a energia dos anjos enoquianos. Então, é a forma de trabalhar que isso propicia. E eles assumem, digamos assim, nomes, né, que possam estar manipulando pela ação de um operador, que daí seria essa pessoa encarnada, que estaria manipulando de uma forma mais negativa ou mais benéfica, enfim. Realmente, os orixás são seres de luz, estão fora do holograma. Os, Boa, boa. digamos assim, seriam assim, eguns orixizados, que eles chamam, né? Que tem os positivos e os negativos, e que fazem o bem e que fazem o mal, dependendo do operador. Um orixá nunca te pede uma nada em troca. Um egum orixizado te pede coisas em troca. Essa é a senha. Se te pediu alguma coisa em troca, não vá. Tá? A Claudinha, que é minha moderadora aqui também, ela até colocou aqui, ó: "Informações erradas, sou do Candomblé e Fá. Posso garantir que não, tem sim seres humanos que vão pedir a maldade do outro". Sim, claro, claro que tem, né? Esses são os operadores das energias que estão aí disponíveis nos umbrais, nos astrais. Agora, um Ifá, né, um orixá não faz maldade. O orixá não faz esse tipo de atuação. O que faz, porque eles são seres que atuam fora desse holograma. Quem atua dentro desse holograma, fazendo maldades a pedido, por troca de coisas, né? São esses eguns que estão prestando serviço dentro do que se chama de espiritualidade, da baixa espiritualidade. Maravilha, maravilha. E Show, show. se a Claudinha é do candomblé, ela sabe realmente, né, que os seres do candomblé são realmente seres bastante potentes, são grandes potestades e que não fazem maldade, não. O que faz maldade são seres dos umbrais. Aí faz a pedido, daí o cara vai lá, compra e ele paga e ele Uma faz. troca, né? Opa,
Pediu alguma coisa em troca, não confia, que não é uma coisa confiável. Maravilha, maravilha. Doutora Dagmar, muito obrigado pelo nosso papo de hoje. Eu falo pra caramba, não? Não, arrasou, hein, gostei demais. Temos que marcar a Gostou? segunda parte. Segunda, terceira, quarta, falar Isso, vamos bobagem é marcar. comigo mesmo. Obrigado, obrigado. Manda suas redes pra galera de novo, manda o telefone de novo. É a hora do merchan. Então, o nosso canal no YouTube se chama Nova Travessia Doutora Dagmar. Entrem lá, tem alguns vídeos, a gente está ainda formando o canal, bastante informação. Nós temos grupos fechados que a gente desenvolve também para poder falar mais livremente dessas coisas dessas ideias que a gente tem, para estar submetindo, discutindo essas ideias. Aí, então, esses grupos são formados pelo telefone. Aí, então, é 11 9 15 78 0225. 11 9 1578 0225. O nosso Facebook é Nova Travessia, nosso Instagram é Nova Travessia, tudo tem o nome de Nova Travessia ou de Doutora Dagmar, que eu, quando eu fazia lá, tem alguns canais lá, está tudo misturado, enfim, procurem lá, Doutora Dagmar, né? Doutora Dagmar Rec, no YouTube, no Instagram, tem alguma coisa no TikTok, essas coisas muito doidas, eu não entendo muito disso, mas enfim. Nova Travessia Doutora Dagmar no YouTube, se inscreva, estou precisando muito de inscritos para que esse canal comece a ter mais divulgação, né? Porque o YouTube não, o algoritmo não distribui se não for assim, né? No Facebook, a gente tem um programa no rádio, na rádio, todas as quartas-feiras, às 9 horas da manhã, pela Rádio Paradise de Embu-Guaçu, mas a gente transmite simultânea com o Facebook. Então, o Facebook Nova Travessia e o Doutora Dagmar faz essa transmissão ao vivo todas as quartas-feiras de manhã, onde a gente fala do trabalho que a gente está fazendo aqui mais presencial em Bugaçu. E para o pessoal que é de São Paulo, que assiste a gente, nos procure, venham visitar em Bugaçu, aqui, né? Não tem nada aqui, é uma favela, mas tudo bem. A gente está aqui, está por aqui, a gente optou por trabalhar com esse tipo de população. Eu trabalho com cuidados paliativos, eu sou médica, nós temos um consultório, nosso consultório é no centro de Bugaçu, Rua Santo Antônio, número 5, né? Mas esse telefone a gente tem o contato. Vou fazer de novo. 11 9 1578 0225. Depois você coloca nos comentários, né, Semente? Coloco aqui na descrição. Nos procure, vamos brincar junto, né? Vamos fazer loucura junto. E não pense vocês que vocês vão ter alguma certeza de alguma coisa em algum momento, não por aqui. Depois que a gente sair do holograma, quem sabe se a gente volta para contar. Boa, maravilha. Boa. Então, muito obrigado, Ana Guimar. Vou pedir para você fazer 5 minutinhos nos bastidores que eu vou encerrar aqui e vou lá te dar um tchau, tá bom? Tá bom. Beleza? Então é isso aí. Já te Então, chamo lá. tá bom. Tô aguardando. E é isso, galerinha. Eu vi que vocês gostaram da live de hoje, hein? Hoje já tinha uma galerinha a mais. Da hora. Vou trazer mais temas assim que eu sei que a galera gosta. Quem curtiu a live e o tema, escreve aí nos comentários. Eu quero que vocês escrevam no comentário. Eu gostei. Traga mais semente, convidados assim. Então vai lá nos comentários agora e escreva para eu saber que vocês gostaram e também isso vai ajudar o algoritmo a impulsionar a nossa live, tá bom? Então é o seguinte, beijo do Black, se inscreva no canal, ok? Torne-se membro, tem e-books de graça até o finalzinho aí de até sexta-feira, beleza? Até mais e fui papai, valeu, é nóis.